Fala galera, beleza? Saiu o edital do TCDF, saiu o edital do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Um edital aí aguardado há mais de um ano por vários candidatos. Então, enfim, tá aí. E vem aquele frio na barriga, né? Fica um pouco ansioso, assim. Eu, inclusive, mesmo não tendo que fazer a prova, porque eu já trabalho no Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas bate aquele sentimento de medo, de alegria, de ansiedade, tudo ao mesmo tempo. Eu senti novamente como foi na época que saiu o edital para mim, então eu imagino que você também deve estar sentindo algo parecido. Né? Por isso, para tentar meio que tranquilizar e também motivar você a estudar para esse concurso, eu preparei uma análise bem objetiva do edital, com os principais pontos, né, que você precisa saber para poder montar a sua estratégia de estudo e com foco na prova discursiva, tá? Por que com foco na prova discursiva? Porque no último concurso foi a prova que eliminou a maioria dos candidatos, então é uma prova que muita gente tem medo, né, do que vai vir, por isso eu preparei uma análise com foco na discursiva. E já te adianto o seguinte, que se você quiser um auxílio para poder montar uma estratégia de estudo para esse concurso, se eu mesmo fosse fazer esse concurso, me preparar para essa prova, eu contrataria uma pessoa que já passou por tudo isso, tá? E que já conseguiu uma aprovação, né? Então, eu aconselho muito seguir as orientações da professora Gabriela Farias, que ela tem um serviço especializado nessa área, inclusive ela é auditora do Tribunal de Contas da União, também fez o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, então é uma pessoa que sabe muito dessa área e pode te auxiliar a montar essa estratégia. E assim, vale tudo agora nessa reta final até o dia da prova, porque é um salário e é um cargo muito bom e, inclusive, eu posso dizer que é um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, né? E eu já trabalhei no Tribunal de Contas da União, então, assim, é um lugar excepcional, tem muito benefício. Se a gente fosse fazer um vídeo só com benefícios aqui, seria um vídeo até longo, tá ok? Então, vale muito a pena, né? E para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal e também sou professor de discursivo aqui no site do Você Concursado. Só para que você conheça um pouco da minha jornada, eu já fui também auditor do Tribunal de Contas dos municípios do Goiás, fui técnico de controle externo no Tribunal de Contas da União e hoje eu sou analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E uma mensagem que eu levo para todas as pessoas que estão estudando para concurso é: em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota, né? Então o seu foco deve ser em passar no concurso. Então você tem que focar nas matérias que vão te dar mais pontos na nota final. Não adianta você ficar especialista em conhecimentos gerais sobre o Distrito Federal, em lei orgânica do Distrito Federal, se isso não vai te dar muito ponto na prova. Então você sabe ali o básico para poder fazer alguma pontuação, mas eu vou focar nas matérias que vão dar mais pontos. E dentre essas matérias, a prova discursiva ela sempre vem em um nível de destaque aí, e foi justamente a prova discursiva que me fez conseguir aí mais de 10 aprovações nessa minha trajetória de estudo. Por isso eu sempre aconselho a focar na prova discursiva. Beleza? Então vamos começar a nossa análise aqui. O concurso vai ser aplicado pela banca Sebrasp, né? A data da prova foi marcada para dia 31 de maio de 2020. Né? Vai ser aplicada aí a prova objetiva no período da manhã, né? Prova de conhecimento básico e prova de conhecimento específico, vão ser 4 horas de prova. E no período da tarde vão ser aplicadas as provas discursivas, que também vão ser 4 horas de prova. E aí vão ser 2 questões de 20 linhas e uma peça de natureza técnica de 50 linhas, tá? Então, vai ser um dia inteiro de prova, então é bom que você já esteja preparado para fazer uma prova durante o dia inteiro. Isso quer dizer o quê? Que você vai pegar os domingos, alguns domingos, e fazer simulados, né, para você de dia inteiro, para você já ir acostumando o seu corpo com aquele ritmo, né, para você não ser pego de surpresa. Beleza? Remuneração. A remuneração que vem no edital é R$ 16.673 iniciais. Só que esse valor ele ainda é acrescido depois de auxílio alimentação, plano de saúde, você tem adicional de qualificação, anuênio, enfim, tem uma série de outros benefícios que podem vir a somar nesse valor. Então o salário ele é bem maior do que isso aqui. Sem falar no final de carreira, que a maioria dos servidores alcançam o teto distrital. Carga horária do Tribunal de Contas é 7 horas corridas, então o horário de expediente é de meio-dia até as 19 da noite. Então é um horário corrido, é um horário muito bom, você tem a parte da manhã livre,
né? Então isso dá muita qualidade de vida e em algumas áreas do Tribunal de Contas já está sendo implementado o teletrabalho, né? Isso vale só para quem não está no estágio probatório, então você teria um tempo ainda dentro do tribunal para conseguir esse teletrabalho, mas já é também uma opção aí, outra oportunidade de qualidade de vida e de trabalho para você que for aprovado no Tribunal de Contas do DF. E uma outra informação importante é quanto à validade do concurso. O edital traz a validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Então, num período de 4 anos, você pode vir a ser convocado. E por que isso é importante? Porque o edital, ele além das vagas, ele trouxe uma possibilidade de cadastro de reserva, tá? Então, para você entender mais ou menos como é que vai ser essa questão do cadastro de reserva, a gente tem o seguinte, ó. No edital está dizendo assim, para o cargo de auditor de controle externo, vão ser 6 vagas mais cadastro de reserva para ampla concorrência, né? E você tem aqui também as vagas destinadas para deficiente e para negros, que são 2 vagas mais cadastro de reserva e 2 vagas mais cadastro de reserva. Beleza. Então, o edital não traz um quantitativo de cadastro de reserva, né? Mas ele traz a quantidade de redações que serão corrigidas. E diz o seguinte, o candidato que não tiver classificado para ter a redação corrigida está eliminado, ou seja, só está no concurso quem tiver redação corrigida. Então, quem tiver redação corrigida pode ficar no cadastro de reserva. E aí que vem a grande sacada. O edital traz 72 redações corrigidas para ampla concorrência, 24 para deficientes e 24 para negros. Tá? E aí o que acontece? Ele ainda traz o seguinte, ó, nos termos da lei distrital, os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas, ou seja, os candidatos que tiveram a redação corrigida, mas não estão dentro dessas vagas, ó, não podem ser considerados eliminados. Opa, se eles não podem ser considerados eliminados, logicamente, eles ficam no cadastro de reserva, tá? Então, o cadastro de reserva vai ser composto pelos candidatos que conseguiram o mínimo na prova discursiva. Então, conseguiram ser aprovados na prova discursiva. E eu já vou te dar uma dica aqui. Muita gente não conseguiu ser aprovada no último concurso, tá? Muita gente, eu vou trazer os dados para você ainda nessa análise, ok? Então, você viu que, apesar do quantitativo de vagas ser pequeno, né, ou parecer pequeno, o cadastro de reserva ele pode ser considerável. Então, às vezes você, poxa, nem fui tão bem na prova objetiva, fiquei lá atrás, mas consegui aprovação na prova discursiva. E aí muitas pessoas foram eliminadas na prova discursiva. Então, você que estava com uma nota lá embaixo na prova objetiva, sobe para a classificação e no período de 4 anos o concurso acaba sendo convocado para trabalhar no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, assim, é um concurso que vale muito a pena você fazer, vale muito a pena você se preparar, né? E se preparar para a discursiva, tá? Eu vou repetir isso várias vezes durante a aula, porque você se preparando para a discursiva, você pode nem ter um desempenho tão bom na objetiva, mas você conseguindo uma boa nota, sua classificação vai lá para cima, porque é uma prova discursiva mais complexa do que as provas que a gente está acostumado, beleza? Então, feita essa análise geral, vamos para uma análise um pouco mais estratégica, que é o quê? Que é analisar o quantitativo de pontos que vale cada uma das provas, tá? Então, vamos voltar aqui para o slide. A prova ela é composta por prova objetiva e prova discursiva. A nota vai ser o quê? Vai ser o somatório. Quanto que o candidato tirou na prova objetiva e quanto tirou na prova discursiva. A prova objetiva, ela vale 150 pontos, beleza? Então, é composta por conhecimento básico, 65 pontos, e conhecimento específico, 85 pontos, tá? Então, a prova de conhecimento específico vale mais pontos, tá? Apesar de ter um quantitativo menor de matérias, vale mais pontos do que a prova de conhecimento básico. Então, é a matéria mais importante, beleza? Então, isso aqui você vai ter que direcionar uma quantidade maior de horas para se preparar para a prova de conhecimento específico. Para você ser aprovado, você precisa tirar um mínimo de 13 pontos na prova de conhecimento básico e um mínimo de 26 pontos na prova de conhecimento específico. Aí você me pergunta, então tá, Bruno, então se eu tirar o mínimo no conhecimento básico e o mínimo em conhecimento específico, eu fui aprovado? Ora, vamos ver, seriam aqui 39 pontos. Né? 13 mais 26, 39 pontos. Com 39 pontos, você é aprovado? Não. Não é aprovado porque o edital também traz um mínimo para o somatório da prova de conhecimento básico específico, que esse mínimo é de 45 pontos. Então, você precisa tirar além do mínimo, tá? E em especial aqui na prova de conhecimento específico, para conseguir ser aprovado nessa prova objetiva. Não é um mínimo simples de se tirar.
pode parecer simples, mas como as matérias são complexas, o nível do concurso costuma ser alto, não necessariamente é simples, algumas pessoas vão rodar porque precisa de mínimo em cada uma das provas, tá? Beleza, essa é a parte da prova objetiva. E a prova discursiva? A prova discursiva ela vai ser composta por 2 questões discursivas, né, que valem 20 pontos, ou seja, cada questão vale 10 pontos, e essas questões elas têm que ser redigidas em um máximo de 20 linhas, então são questões curtas, né, relativamente curtas, e uma peça de natureza técnica valendo 30 pontos. Essa peça de natureza técnica ela tem que ser redigida em 50 linhas, beleza? No total, 20 mais 30, a prova de conhecimento, a prova discursiva vale 50 pontos. Mas o edital também traz mínimos. Dá uma olhada. Para ser aprovado na prova discursiva, você precisa de um mínimo de 10 pontos no somatório das questões. Então, cada questão vale 10 pontos. Se você zerar uma questão e gabaritar outra, você está aprovado, porque você conseguiu um mínimo de 10. Mas, se você ficar com um somatório ali, com uma nota menor do que 10 no somatório das questões discursivas, você está eliminado, porque não atingiu o mínimo nas questões, beleza? E o mesmo acontece aqui na peça de natureza técnica. Você tem um mínimo de 15 pontos, ou seja, você tem que acertar pelo menos, tem que conseguir pelo menos 50% da pontuação máxima da peça técnica, tá? E beleza, então você conseguiu o mínimo aqui, sua pontuação é 25 no total da prova discursiva. Está aprovado? Não, não está aprovado, porque o edital traz um mínimo de 30. Então, veja que o edital ele é cheio de mínimos, né? Então, você precisa de mínimo em conhecimento básico, mínimo em conhecimento específico, mínimo na prova objetiva, mínimo nas questões, mínimo na peça técnica, mínimo no total da prova discursiva. E por ter esse tanto de mínimo, às vezes uma pessoa vai muito bem em uma matéria e não vai tão bem em outra e acaba sendo eliminada do concurso. Então, isso vai diminuindo consideravelmente a quantidade de candidatos e também a quantidade do cadastro de reserva. Então, eu acredito que o cadastro de reserva do Tribunal de Contas vai ser menor do que a quantidade de redações corrigidas, tá? Porque vai ter muita gente eliminada nesse meio do caminho. Você, com foco aqui nessa análise, com foco na prova discursiva, não vai ter esse problema. Eu trouxe aqui uma análise do edital anterior só para você ter uma noção, ó, da prova discursiva, tá? No edital anterior, você tinha 150 pontos para a prova objetiva e 50 pontos na prova discursiva. É exatamente o que tem aqui, ó, 150, tá vendo? 150 e 50. Ótimo. Então, é a mesma estrutura de prova. Você tinha 2 questões valendo 10 pontos cada e uma peça de natureza técnica valendo 30 pontos. Então, você tinha também a mesma coisa, 2 questões e uma peça valendo 30 pontos. Show! Agora, olha o que aconteceu no último concurso. Do total de 153 pessoas aprovadas para terem a redação corrigida, beleza? Então, foi aprovado aqui na prova objetiva, teve a redação corrigida. 105 foram eliminados, quase 70% dos candidatos foram eliminados. E aí eu te pergunto, são candidatos que não estavam preparados? Claro que não, são candidatos muito bem preparados. Tá? Por quê? Porque eles conseguiram uma boa classificação na prova objetiva, que é mais de 15 matérias. São candidatos bem preparados. A maioria, inclusive, eu conhecia, são candidatos que já haviam sido aprovados em outros concursos, que já trabalhavam em outros órgãos, então são candidatos com nível bom de conhecimento, mas que por conta da prova objetiva foram eliminados, tá? Foram feitas surpresas aqui, ó, 69% dos candidatos. E eu fiz uma análise desse resultado para poder trazer para você. Dá uma olhada aqui, ó. Eram 17 vagas no concurso anterior para auditor de controle externo, tá? Eu selecionei aqui os candidatos que seriam classificados dentro dessas vagas, ó. O 4º lugar, o 5º, o 8º, o 9º, o 13º, o 17º, até o 18º, porque está tão próximo às vagas que esse candidato também seria chamado, tá? E esses candidatos, todos eles, tá, foram eliminados do concurso, porque não conseguiram o mínimo de 15 pontos na peça técnica, tá? Só por isso. Ó, esse candidato aqui, ó, ficou com 14,48, não conseguiu o mínimo de 15, foi eliminado no concurso. Se a gente for pegar e fazer uma média, a média dessa galera aqui foi de 13,6 pontos. Então, a média na peça técnica, a média da nota foi 3,6 pontos. Ficaram fora do concurso e viram, ó, o salário que eles poderiam estar ganhando hoje líquido aí, ó, de R$21 mil, ó, e ir embora por conta de alguns pontinhos aqui na peça de natureza técnica.
Por outro lado, dá uma olhada nisso aqui. Os candidatos que ficaram com a classificação final lá atrás, olha isso aqui, ficou em 133 na lista de convocação. Ele estava muito, mas muito longe. Se a gente der uma olhada aqui, ó, a nota na prova objetiva dele foi 66,66. Olha a nota desse cara aqui, 83. A nota desse cara que foi eliminado aqui em 18º, ele tirou quase 20 pontos a mais do que esse candidato aqui, tá? Então, veja que a nota no objetivo dele nem foi tão boa, mas ele conseguiu o mínimo. Tinha que tirar 15, não tinha? Ele tirou 15,16. Ele conseguiu o mínimo. E adivinha, ele foi convocado no concurso, tá? Ele foi convocado no concurso, está ganhando mais que R$ 21.689, ok? Então, o que é... Ó, a média aqui, a média na nota. A outra era 13, essa é 16, ou seja, a média é lá em cima. Se tiver um bom desempenho na prova discursiva, logicamente, a classificação é melhor. Só para isso aqui, eu gosto de mostrar esse resultado aqui, para você saber o seguinte, não passa quem sabe mais. Quem é que sabia mais sobre os conhecimentos da prova objetiva? Era o candidato que estava aprovado lá em 4º, 8º, 18º, né? Ele tinha mais conhecimento. Só que quem tirou a maior nota? Foi o candidato que ficou lá em 133, foi o candidato que tirou a maior nota na prova discursiva, ele conseguiu o mínimo, ele foi aprovado. Importa se ele está em 133? Não, ele está trabalhando lá no Tribunal de Contas como um candidato que passou em primeiro lugar, entendeu? Então, não importa a classificação, importa ser convocado. E para isso você tem que focar naquilo que vai te dar maior nota, naquilo que vai fazer você ser aprovado no concurso, beleza? Então, diante dessa importância da prova discursiva, vamos analisar a prova discursiva com um enfoque um pouco mais detalhado agora, beleza? Já começo dizendo o seguinte, o edital traz que a prova ela tem que ser redigida com caneta preta. Não é azul e preta, é caneta preta, beleza? Então, fica ligado nisso. Bom, a gente viu que são 2 questões e uma peça de natureza técnica. Cada questão vale 10 pontos, a peça vale 30 pontos e o mínimo para ser aprovado é 30 pontos no total de 50 pontos, beleza? E ainda tem os mínimos aqui, que são 10 pontos no total dessa peça aqui e aqui a gente tem um mínimo de 15 pontos, beleza? Massa. Cada questão tem 20 linhas, peça técnica tem 50 linhas. Quais são os conteúdos que vão ser cobrados nessas questões? O edital traz de forma expressa que são conteúdos relacionados às matérias de conhecimento específico, tá? Então, não vai cair conhecimento básico na prova discursiva, vai cair conhecimento específico. Essa informação é importante, a gente vai abordar melhor lá na frente. Outra informação importante do edital, que na peça técnica, tá, o candidato vai ter que utilizar como base os modelos contidos no manual de redação oficial do TCDF. Tá? Então, ele está pedindo um manual específico para poder responder a peça de natureza técnica. Então, você vai precisar conhecer a estrutura dos documentos, dos atos processuais do Tribunal de Contas para poder responder a sua prova. Para isso tem macete, isso não é difícil, isso aqui não é o mais complexo da prova discursiva, beleza? Então, vamos lá. O que é conhecimento específico? Conhecimento específico é controle externo e legislação institucional, auditoria governamental, administração financeira e orçamentária e orçamento público, que é a AFO, contabilidade geral e análise de demonstrações contábeis, contabilidade pública, economia e matemática financeira e finanças corporativas, tá? Então, alguma dessas matérias vai vir na prova de conhecimento específico. Qual tem mais chance de vir, tá? Controle externo. A chance de vir controle externo é grande, tanto na questão, né, discursiva, quanto na peça de natureza técnica, porque o controle externo você consegue encaixar na peça de natureza técnica como recomendações, como medidas que devem ser adotadas pelo tribunal, como resposta à consulta e etc. Então, controle externo você consegue acoplar de várias formas. Então, controle externo é uma matéria muito forte para poder cair na prova discursiva, até porque é uma prova de Tribunal de Contas, beleza? Outra matéria muito importante que seria auditoria governamental, tá? Essa matéria aqui também vem com muita força, porque tem as regras internacionais de auditoria, tem essas regras das entidades fiscalizadoras, a Intosai, a ISAI. Então, são matérias que podem vir a ser cobradas, eu acredito que em uma das questões, beleza? AFO também é uma matéria que o CESP gosta muito, que o Tribunal de Contas gosta muito, inclusive veio uma questão de AFO na prova do TCU, beleza? Então, deve vir AFO, e AFO você pode mesclar tanto com contabilidade pública quanto com economia, beleza?
Então, essas são as matérias que eu acredito que tem um maior peso para poder cair na prova discursiva. Lógico, pode cair qualquer uma, tá? Aqui é a minha análise com base nos editais anteriores, nas provas anteriores, nas provas de tribunais de contas que eu acompanho, tá? Agora, matéria aqui de contabilidade geral e análise das demonstrações contábeis e matemática financeira e finanças corporativas, eu tenho uma chance muito menor de cair, a meu ver, beleza? Se vier, pode ser que venha em uma das questões. Acho difícil vir na peça de natureza técnica. Show? Ótimo. Então, essas matérias que podem ser cobradas na prova discursiva. O que é uma questão discursiva, Bruno? Eu trouxe aqui o exemplo de uma questão discursiva aplicada no último concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É uma questão também de 20 linhas e que cobrou um assunto relacionado à accountability, beleza? Só para trazer aqui uma ideia para você do que é uma questão. A questão ela pode vir ou não com um texto motivador, tá? E ela pede para que você responda tópicos, tá? Então, isso aqui eu chamo de tópicos. Ela não pede um texto dissertativo, ela não pede um gênero específico, então não precisa de introdução, não precisa de conclusão, tá? Então, aqui é só responder o que está solicitando. Se são 3 tópicos, você vai pegar aqui, ó, divide em 3 parágrafos. Ah, são 2 tópicos. Faz 2 tópicos, faz 2 parágrafos, cada um com 10 linhas, né? Lógico, a gente vai dividir proporcional à quantidade de pontos. Olha, se isso aqui vale 2 pontos só, e esse aqui vale 4,5, eu vou deixar mais espaço para responder o tópico 3. Então, vou fazer assim, ó. Né? Então, assim, você vai ter algumas estratégias para poder responder as questões discursivas que eu ensino no meu treinamento, que eu vou apresentar para você no final dessa aula. Mas, só para você ter uma noção que é só responder aos tópicos. Então, aqui, vamos supor, é tópico 1, tópico 2, tópico 3. Aqui você vai responder tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Responder direto, sem ficar enchendo linguiça, sem introdução, sem conclusão, responder exatamente o que a banca pediu. Isso é uma questão discursiva. Tá? E como é que vai ser corrigida a sua questão discursiva? Bom, a nota aqui, que a gente chama de nota na prova discursiva, ou nota na questão, é a nota de conteúdo mais a nota de gramática. Tá? A nota de conteúdo ela é dividida em 2 partes. Apresentação e estrutura textual, que está relacionado à legibilidade, à obediência às margens, à utilização de rasuras de forma correta ou não. Então, ele vai avaliar a apresentação do seu texto e a estrutura, se está dividido em parágrafo, se não é verso, né? Porque tem o gênero aqui dessa prova, ela pede um texto em parágrafos, né? Então difere no gênero poesia. E desenvolvimento do tema, que é justamente a resposta ao tópico. Se você apresentou aquilo que era esperado e de forma correta. Tá? Então, é basicamente isso. E como é que vai ser distribuída a nota? 0,5 pontos está relacionado a essa questão de apresentação e estrutura textual e 9,5 pontos é resposta aos tópicos. Né? Então, no total, você vai ter aqui uma questão valendo 10 pontos. Bruno, é isso mesmo? Olha aqui. Olha, essa questão valia também 10 pontos. Ó. 3 mais 2, 5. Mais 4,5, 9,5. Certo? 9,5 é exatamente quanto vale o desenvolvimento do tema. Então, o tema é a resposta aos tópicos. E a parte de gramática? Pois bem, a parte de gramática é o seguinte. A banca vai pegar a quantidade de erros que você cometeu, então erros que ela conseguiu encontrar na sua prova, e dividir pelo total de linhas que você redigiu. Então, tinha um máximo de 20, ela vai pegar lá quantas linhas ele escreveu. Beleza, eu vou dividir pela quantidade de linhas que ele escreveu. Então, só para você ter uma noção aqui, eu trouxe um exemplo. Um candidato que cometeu 5 erros. Um escreveu 10 linhas e o outro escreveu 20 linhas. Nesse caso, do que escreveu 10 linhas, ele perderia 1 ponto. Então, se ele tivesse tirado 10, com menos 1 ponto dos erros, a nota dele seria 9. Agora, o candidato que cometeu a mesma quantidade de erros, mas escreveu 20 linhas, ou seja, escreveu mais linhas, ele vai tirar, se ele tivesse gabaritado a nota de conteúdo, ele tiraria 9,5. Então, só por ter escrito mais linhas, a pontuação dele seria maior. E essa é uma das estratégias para a prova da Banca CESP. É responder utilizando o máximo de linhas. Aí, um candidato bem preparado, como você, vai me perguntar assim, mas Bruno, se eu escrever mais linhas, a chance de eu cometer mais erros de português é maior, correto? Então, essa sua estratégia está furada. Pois bem, tem um outro aspecto relacionado a isso, que é mais importante até do que essa pontuação desse cálculo de gramática, que é o quê? Quanto mais linhas você escreve, mais conteúdo você traz para o examinador. Tá? E a sua nota de conteúdo, ela está relacionada ao conteúdo que você apresenta. Né? Então, ora,
Se um candidato escreveu 10 linhas, você concorda comigo que ele escreveu menos do que um candidato que escreveu 20 linhas? Claro, escreveu menos. Se ele escreveu menos, a chance dele ter acertado isso aqui não é menor? Né? O candidato que escreve 10 linhas, ele não consegue desenvolver a resposta a cada um dos tópicos. Então, ele perde ponto aqui e ele perde ponto onde vale mais pontos. Então, a estratégia de você escrever mais linhas, ela vale tanto para a questão gramatical quanto para a questão do desenvolvimento do tema, que é mais importante até do que o gramatical por conta do peso na nota da prova. Beleza? Então, essa é a dica aí para a questão. E a peça técnica, Bruno? A peça técnica ela é um pouquinho diferente da questão, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças também. Eu trouxe aqui um exemplo de peça técnica aplicada no concurso do TCU, tá? No último concurso do TCU. Ele trouxe aqui um relatório de gestão fiscal do STF. Esse relatório de gestão fiscal traz algumas informações que é previsto lá na LRF, né? E pede para que o candidato analise esse relatório de gestão fiscal. Então aqui, ó, até aqui, ele traz o quê? Ele traz uma situação hipotética, tá? Situação hipotética nesse caso aqui, ele trouxe algum achado de auditoria, algum achado, alguma denúncia, alguma informação que alguém extraiu de um lugar para que o Tribunal de Contas analise a regularidade daquele fato, né? Então, ele vai trazer uma série de fatos naquela situação e pedir para o candidato avaliar aqueles fatos. Esses fatos são chamados normalmente de achados de auditoria, tá? São os mais comuns. Por quê? Porque a equipe de auditoria vai a campo, vai lá no órgão fazer a fiscalização, analisa várias situações e relaciona ali os pontos que ela achou relevante que podem indicar uma possível irregularidade, certo? Então, ela traz aquelas informações e aí, no relatório de auditoria, ela vai analisar aquilo e verificar, tendo como base a legislação, as regras, as normas, se aqueles fatos são regulares ou não, se representam dano ao erário ou não, né? E aí, com base nisso, representar dano ao erário ou não, vai aplicar, sugerir sanções e etc. Então, é isso que é uma peça de natureza técnica. E aí, vem o comando da questão, que é a segunda parte do enunciado de uma peça de natureza técnica. Nesse comando da questão, a banca vai indicar o tipo de documento que ela quer que você redija. Nesse caso aqui, ela pedia um relatório, né? Então, no Tribunal de Contas, como vai exigir um modelo específico, vai exigir um modelo do Manual de Redação Oficial, tá? Então, vai pedir um relatório lá do manual, ou um parecer, etc. Vai exigir alguma formatação específica e pede para que o candidato responda ao que foi solicitado. E aí, aqui são os tópicos. Então, é igual a questão, aqui tem os tópicos. Então, todos esses tópicos devem ser respondidos na sua peça de natureza técnica, beleza? Quanto ao modelo que pode ser cobrado, o Manual de Redação Oficial ele traz vários tipos de atos, né? Ele traz os atos de comunicação, os atos normativos e os atos processuais. Os atos de comunicação são aviso, comunicado, memorando, etc. Acredito que não venha a ser cobrado isso aqui, beleza? Os outros são atos normativos, decisão normativa, emenda, instrução normativa, está mais relacionado ali a normas internas que também acredito que não venham a ser cobradas. Ele não vai pedir para você fazer uma resolução na prova, por exemplo, né? Pode pedir, mas assim, a chance de pedir isso é muito pequena. Então eu acredito que esteja aqui, tá? E dentre esses tipos de atos processuais, os que têm maior probabilidade de cair na sua prova seriam a informação, que é um documento muito utilizado no âmbito interno do Tribunal de Contas, tá? O parecer tem muita chance de cair, eu vou até circular aqui, que o parecer tem muita chance de cair. O relatório analítico e parecer prévio das contas também tem uma possibilidade de cair, porque o tribunal faz esse parecer prévio das contas do governador, mas eu também acho que a chance não é grande. O relatório de auditoria, que caiu no último concurso, também vem forte para esse, e a representação, tá? Então, esses são os documentos que eu acredito que têm uma maior probabilidade de cair, analisando o concurso em si, né? Uma peça de natureza técnica para um cargo de auditor de controle externo, então eles devem cobrar algo relacionado a esses 3 tipos de documento. Logicamente, você vai aprender a fazer todos, né? Tem um treinamento que vai ensinar você a seguir toda essa regra de estrutura e também a montar o parecer respondendo ali o que foi solicitado nos tópicos. E como é que vai ser calculada a nota da peça técnica? Bom,
Lá na questão, aqui, o número de erros era multiplicado por 2. Na peça técnica, ele é multiplicado por 6. Essa é a única diferença. Então, você tem aqui a apresentação textual, desenvolvimento do tema, que é a resposta aos tópicos, e a questão gramatical. Para a apresentação textual, ela vai valer 1,5 pontos, e o desenvolvimento do tema, 28,5 pontos. Então, veja que o foco tem que estar aqui, beleza? O foco tem que estar aqui. E no total vai somar 30 pontos. E aí vem aqui vem um detalhe, tá? É um detalhe, mas que pode fazer toda a diferença na sua prova. No concurso de TCF 2011, exigiu o manual de redação oficial. No de 2013, exigiu também o manual de redação oficial. No de 2011, a banca ela não trouxe nenhuma informação nos tópicos sobre a estrutura do documento. Então, ela pedia um parecer, mas não trouxe nenhum tópico exigindo a estrutura do parecer. No de 2013, ele trouxe um tópico específico pedindo a estrutura do relatório. Tá? Então, qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é, quando ele não pede nos tópicos, tá? Quando ele não pede nos tópicos, faça o parecer de acordo com o manual de redação oficial. Quando ele não pede lá no tópico, bota uma pontuação na frente, ele vai avaliar se a estrutura está correta aqui. Então, o máximo que o candidato pode perder é 1,5 pontos. Agora, se ele faz igual ele fez em 2013 e coloca um tópico específico assim, adote a estrutura do relatório de auditoria, aí ele vai colocar o tópico aqui e bota aqui, ó, 5 pontos. Aí, vale 5 pontos. Aí você perde ponto em desenvolvimento do tema. Aí é importante a estrutura. Veja que tem uma leve diferença, mas que é impactante na nota final. Então, muita gente não sabia essa estrutura e acabou perdendo uma quantidade expressiva de pontos, né? E ficou fora ali do mínimo exigido. Então, é importante que você saiba isso para poder avaliar no enunciado da sua prova se essa estrutura é significativa ou não. De qualquer forma, para esse concurso, o que você tem que ter em mente é, eu vou treinar a estrutura, eu vou saber as estruturas principais, porque se exigirem, eu vou saber fazer e eu não quero perder ponto com besteira. Então, eu vou aprender a fazer isso, beleza? Show de bola. E quanto à gramática? A gramática é o seguinte, vai multiplicar o 6 pelo número de erros que o candidato cometeu e dividir pelo total de linhas efetivamente escritas. Aí eu trouxe mais um exemplo. Se o candidato cometesse 11 erros, né? Se tivesse escrito 30 linhas, ele perderia 2,2 pontos. Escrito 5 linhas, ele perde 1,32 pontos. Então, só pela quantidade de linhas, você tem uma diferença quase 1 ponto aqui na nota desses candidatos. Então, novamente, eu reforço, utilizar o máximo de linhas possíveis, porque o máximo de linhas possíveis vai permitir também que você aumente as chances de ganhar uma nota maior em desenvolvimento do tema. Beleza? Então, qual é o planejamento para prova discursiva nesse concurso do Tribunal de Contas que eu aconselho que você faça? Tá? Primeiro, que você aprenda a técnica de discursiva. Nessa técnica discursiva, eu falo da técnica discursiva para responder questões da banca CESP, SEBRASP, tá? Então, você tem que aprender a responder a questão da banca CESP, que é diferente de outras provas, e também o modelo de redação oficial do TCDF. Então, você vai ter que estudar isso também, tá? Pegar esses modelinhos, colar na parede do seu quarto para você ficar meio que decorando aquela estrutura. Só que ninguém aprende a andar de bicicleta só lendo teoria. Imagina, sentar para, como é que anda de bicicleta? Você tem que fazer o pedalar dessa forma, num ritmo constante. Ninguém aprende, tem que praticar. E com a prova discursiva é a mesma coisa, você tem que praticar. Por isso, tá? Praticar no mínimo 2 simulados até o dia da prova. Quando eu digo 2 simulados, vão ser um simulado com 2 questões e uma peça de natureza técnica, mais um outro simulado de 2 questões e uma peça de natureza técnica. Quando que você vai fazer simulado? Num domingo, à tarde. Tá? Então, você vai fazer o simulado domingo à tarde, no mesmo horário que vai ser a sua prova, para você ir acostumando com a escrita, ir acostumando com o horário, vendo como é que é seu desempenho nesse horário, para poder tentar melhorar, otimizar o seu desempenho no dia da prova, beleza? E aí, assim, você terá chances aí de entrar no Tribunal de Contas do Distrito Federal e, quem sabe, ser o meu
colega de trabalho lá no Tribunal de Contas, beleza? E para te auxiliar nisso, né, para que você não perca tempo tendo que procurar, montar e etc., eu montei um treinamento voltado para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, né, que traz para você toda a técnica discursiva sucinta voltada para a banca CESP, tá? Uma peça técnica e um manual do TCDF, então você vai analisar como que é uma peça técnica e como aplicar a peça técnica no caso da estrutura do manual de redação do Tribunal de Contas, tá? Então é bem focado no Tribunal de Contas essa parte. Aqui você tem simulados, né? Vão ser bem mais que 2 simulados, vão ter no mínimo 4 simulados até o dia da prova, beleza? Para você praticar bem, para você ir tranquilo. As correções das questões, das provas que você mandar, vão ser corrigidas todas em 5 dias úteis. Então, você vai fazer numa semana, na outra semana você já tem um resultado ali com os pontos a melhorar, com os pontos que estão legais, para você melhorar na próxima prova que você for treinar. E o detalhe, tá? Todos esses simulados possuem proposta de resolução dos temas, tá? Então, eu vou resolver a todos os temas desses simulados para que você possa saber como eu faria no dia da prova. E ainda tem um bônus, que é você ter acesso aí a todos os hipertreinos. E aqui nesses hipertreinos você tem as últimas provas do TCU, todas comentadas em vídeo, e a última prova do TCDF. Eu comento as 2 questões, mais a peça de natureza técnica para você, tá? Então eu faço um vídeo explicando, inclusive essa peça de 2013, era um relatório de auditoria, e que ela utilizou como base um relatório de auditoria do Tribunal de Contas de Pernambuco. Então eu tenho ali qual era a resposta esperada pela banca naquele concurso, e analisei também a resposta de alguns candidatos que fizeram concurso, provas reais de amigos que me mandaram as provas, os espelhos, para que eu pudesse analisar, para te mostrar quais estratégias certas e as estratégias erradas nesse concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E tudo isso a um preço super acessível. É muito acessível mesmo, tá? E para você ficar curioso, eu não vou falar qual é o preço, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa clicar lá e verificar, ver com seus próprios olhos que é aquele valor mesmo, tá? Se você tiver ficado com alguma dúvida quanto a essa análise, você pode mandar um e-mail para mim, tá? Ou pode me seguir lá no Instagram, @prof.brunomax, ou mandar uma mensagem em qualquer uma das plataformas do Você Concursado, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e te vejo no TCDF. Abraço!